Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre defesa animal. Agora, uma questão que parece simples, mas eu vou perguntar para você aí de casa. Você sabia que maltratar animais é crime? Pois é, existe uma lei, apesar de muita gente desconhecer, de crimes ambientais, 9.605 de 98, que determina a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. O termo abandono não está no artigo, mas, segundo a Polícia Militar Ambiental, é uma condicionante de maus tratos, o que também caracteriza crime. Por que eu vou falar isso? Porque os nossos entrevistados também têm vários projetos relacionados a maus tratos animais, a defesa animal, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. As minhas convidadas são a vereadora Maria da Graça, do PMDB, e também Gioconda Dalsasso, ela que é militante da causa animal, também advogada, né? Eu queria primeiramente agradecer a presença das duas e começar já falando isso. Parece besteira, vereadora, mas tem muita gente que desconhece que maltratar animal é crime, né? Exatamente. Essa lei citada de 1998 não foi a primeira. Os animais já existem no universo jurídico brasileiro desde 1934, da época do presidente Getúlio Vargas, sendo dessa época uma das melhores, mais completas e mais explícitas leis que nós temos de defesa dos animais. Você falava nos bastidores, vereadora, a senhora falava nos bastidores que conhece a Gioconda e que ela já é militante de muitos anos, desde pequenininha, né? É isso, Gioconda? É isso, eu conheci a vereadora quando ela era presidente de uma ONG, né, a Sociedade Amigos dos Animais, e na época nem existia ainda um órgão público, né, do município que fizesse política pública voltada aos animais, né? Então, éramos todas protetoras voluntárias, independentes, né, e fazendo as ações como dava, né, de feirinha, enfim. E foi lá que eu tive o prazer de conhecer a vereadora e desde lá a gente está nessa batalha. E desde esse tempo todo, sua gestão agora como vereadora, a bandeira é essa, né? Mostrar a importância da defesa animal como um ser humano, né? Não, exatamente, porque alguém tem que cuidar desses seres que são nossos colegas de jornada nesse planeta, né? São seres vivos. Somos todos irmãos no Criador, né? Então, uma das coisas que eu não entendo é que certas pessoas que são religiosas e que vão à igreja e coisas assim, têm essa tendência assim mais místicas, não entendem isso. Então, o ser humano, os animais, nada. Então, contra essa ideia errônea, equivocada, é que a gente também trabalha. Porque existe uma frase que eu gosto muito, que é de Albert Schweitzer, um médico ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1956, que ele diz assim: o dia que o homem aprender a amar, a respeitar o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, não precisaremos ensinar a amar e respeitar o seu semelhante. Exatamente isso. Gioconda, como é que é o seu trabalho diariamente, né? E em que você está atuante aí na questão de defesa animal? Além de hoje trabalhar com a vereadora, né, no gabinete, então, elaborando, né, ideias para melhora da gestão das políticas públicas, né, em prol dos animais, eu também atuo de forma independente como voluntária, né, resgatando animais e, enfim, fazendo um trabalho mais também de conscientização, né, com relação ao controle populacional, castração, que é extremamente importante e que é basicamente o foco, né, do trabalho hoje em dia da proteção animal, né, que é através da castração que a gente vai conseguir minimizar o sofrimento de toda essa superpopulação que a gente consegue ver hoje nas ruas da cidade e do país todo, né? Agora, paralelo a isso, tem os projetos, você auxilia, como acabou de mencionar, e é sobre isso que a gente vai falar agora, os projetos que estão tramitando aí, que são de sua autoria, né, vereadora? Eu queria falar especificamente sobre o projeto 16.984, que é a de soltura dos fogos de artifício, né? Também é um fato que as pessoas fazem, né, acabam não pensando, né, uma forma de comemoração, mas os animais são um dos maiores prejudicados, né? Os animais também. Digamos assim, que essa é uma demanda já antiga da causa animal, mas também de muitas pessoas que não tem nada a ver com a causa. Porque essa prática de fogos, ela é nociva ela tem várias vertentes.
que ela pode ser nociva. Em primeiro lugar, para o próprio homem. Então, basta a gente ver todos os casos que acontecem, não só no mundo, mas aqui perto de nós. Um deles, o clássico, é o que aconteceu na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. 252 mortos. Aqui em Florianópolis, outro exemplo que eu me lembro agora, é o seu Ivo, não me lembro o sobrenome, que estava desmontando os fogos na balsa no dia seguinte e um explodiu na mão dele, né? Sim. Então, não cabe aqui citar todos os exemplos, são muitos, e eu entrei fundo no estudo desse projeto, porque quando eu apresento um projeto, ele vai muito seguro, ele vai estudado até as últimas consequências. E aí eu acabei descobrindo que ele é nocivo para o homem, muito nocivo para os animais, que eles têm uma sensibilidade auditiva muito maior e eles ficam desorientados e nesse desespero por fugir, eles se perdem, eles são atropelados, eles saltam de janelas de um edifício, se enforcam na própria corrente, se batem contra uma porta de vidro. Eu estou anexando fotos disso aí tudo, porque o nosso projeto ele vai atrás dos dados, né? Ele só não pega assim na internet. E casos próximos a nós. E também o meio ambiente é muito, muito prejudicado, porque vocês imaginem que os fogos geralmente eles são feitos e a festa ocorre com essas balsas no mar. Então, soltam os fogos, aquele papelão que é o invólucro dos fogos, ele volta à praia no dia seguinte, aparece tudo na beira da praia. Mas o conteúdo tóxico fica no mar. Então eu fui atrás e eu vi que a cor verde ela é feita com o bário, que é um produto químico altamente tóxico. Ele é usado também para matar ratos, que dá problemas de coração. E esse não é o único. As outras cores, para chegar às outras cores, são usadas componentes metálicos de toxicidade muito maior e prejuízo muito maior, porque eles tendem a se biomagnificar na corrente alimentar, na cadeia alimentar, ou seja, um peixe come outro, até que o humano come. Então, são de alta toxicidade. E também houve um caso em Arkansas, na época do Réveillon, nos Estados Unidos, e que morreram 5.000 pássaros com as explosões do Réveillon. Então temos uma foto, os animaizinhos todos mortos ali na estrada. E outras coisas assim também. Incêndios nas florestas. Então Florianópolis, que ela conserva o que sobra ainda da Mata Atlântica, ela tem reservas da Mata Atlântica aqui no seu território, tem que cuidar muito disso. E nós temos aqui zonas de preservação permanente que tem que ser cuidadas. Então isso dos fogos era uma necessidade urgente de ser regulamentada. E mesmo porque eu acredito que a cidade ela tem que acompanhar a evolução do mundo. A gente tem que ter os olhos assim voltados para fora, ver o que estão fazendo aqui e ali. Então a nossa proposta é a proibição imediata desses fogos sonoros. Damos um período de ajustamento quando se poderá fazer festas e, enfim, que seja com fogos silenciosos. As pessoas talvez não saibam, mas existe uma fábrica na Inglaterra que produz há 30 anos fogos silenciosos. E eles são, assim, o top nos fogos silenciosos. Eles são convidados para fazer eventos em toda a Europa. A coroa britânica só faz com eles, e, enfim, todas as coroas coroadas chamam eles. Sim. Então, nós também queremos o que tem de melhor aqui para Florianópolis. E depois, como já foi visto agora nesses últimos festejos, o caminho normal vai ser as luzes pelos drones. Então, vamos deixar que o futuro, que a tecnologia nos leve, né? Vamos deixar essas práticas assim nocivas para trás. Gioconda, aí você faz parte, casamento perfeito na hora da realização, da projeção desses projetos, é isso? Exatamente, a gente fala a mesma língua. Pesquisas, tudo. Exatamente, as pesquisas dos projetos, né, a questão
jurídica, e aí, como militante, né, eu trago também as minhas experiências junto com essa caminhada com a vereadora, para que a gente possa trabalhar nos projetos que realmente, né, vão fazer aí uma promoção do bem-estar animal, né, de forma efetiva. Com certeza. A gente vai continuar falando disso. Se você gosta de animal, está em casa nos assistindo, Impressões, volta já e a gente está falando sobre defesa animal. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Impressões, que está falando sobre leis que defendem aí os animais, né? E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a vereadora Maria da Graça, do PMDB, e também com a Geoconda Dalsasso, ela que é advogada e militante da causa animal. Bom, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a importância do cuidado animal, né? Sobre a importância de se ver os direitos também que eles têm, né? E falamos sobre um dos projetos de autoria da vereadora, que proíbe a soltura dos fogos de artifício e rojões com efeitos sonoros. Aí a senhora deu uma aula para a gente falando sobre, inclusive, países que têm aí, né, fogos de artifício sem som, enfim. Mas a gente vai continuar falando sobre esses projetos para quem está em casa e gosta de animal e defende também é militante, conhecer um pouquinho. E um desses projetos, ele dispõe sobre a obrigatoriedade de venda animal vivo, né, mediante atestado veterinário. Principalmente para as agropecuárias, é isso, vereadora? Então assim, essa era uma outra demanda antiga da causa animal, digamos assim, dos protetores, que passam no local onde vê assim gaiolas vendendo montes de animais, diversas espécies, coelho, muito comum aqui em Florianópolis. É muito, muito comum. E esses animais estão ali, todos juntos, às vezes no sol, no calor, na sujeira, sem nenhum tipo de cuidado, controle. Então, isso é algo muito nocivo para a saúde pública, porque tudo que está relacionado com os animais está relacionado com os humanos. Então, muitas vezes, protegendo os animais, nós estamos fazendo bem para os humanos. Por quê? Nós estivemos estudando as legislações. Nessas agropecuárias, elas são fiscalizadas. Por exemplo, a vigilância sanitária, ela vai fiscalizar o ambiente. Se o ambiente está limpo, etc. O Ministério da Agricultura fiscaliza o alimento que eles vendem, ração, fiscaliza também o remédio. E esses animais, ninguém fiscaliza. Então, o ambiente está limpo, a medicação e o alimento está em dia e o animal está doente na gaiola. E a pessoa vai e compra. Como protetora de animais de longa data, eu não posso listar o número de vezes que as pessoas vêm nos procurar dizendo: olha, eu comprei, estava doente, pesteou, morreu, pegou nos outros, etc. Então, isso é uma questão de saúde pública e de respeito aos animais também. Então, nós propomos esse projeto de lei que vai beneficiar a ambos, que é a obrigatoriedade do dono, né, da loja, do negócio. Quero frisar que isso não se refere a cães e gatos em pet shops, isso aí é outro assunto, que isso aí é o próprio Conselho de Medicina Veterinária que já regulamenta. É os que estavam sem nenhum tipo de cuidado, né, de atenção da lei. Na prática, eu quero comprar um passarinho, um hamster, eu vou lá na agropecuária, se o projeto for aprovado, e eu vou receber um atestado de que está tudo bem com ele, vacina em dia, tudo certo, é isso? Então, eles terão que ter garantias. Um profissional veterinário, porque então, assim, a legislação brasileira ainda considera o animal um objeto, não um ser. Então, no momento que tu vai numa agropecuária comprar qualquer bichinho que seja, tu tem direito a reclamar no PROCON, se ele morrer, se ele tiver defeito, etc, etc. Então, é a mesma coisa. Então, nós estamos fazendo valer todos esses direitos. Inclusive, esse médico veterinário tem que dar também orientações sobre a espécie, sobre os seus hábitos de vida, sobre a sua alimentação. É como se fosse, assim, um manual de uso. Entendi.
E outro projeto também, agora a Gioconda vai nos apresentar melhor ele, é 17.006, que institui a Semana da Virada Animal prevista para outubro. É isso Gioconda? E como é que seria na prática? Seria uma semana de conscientização sobre os direitos dos animais, é isso? Exatamente. A ideia do projeto é mais uma questão pedagógica, né? Então, para sensibilizar a sociedade, né, da questão da proteção, da questão dos direitos que os animais possuem, né, ações diversas, né, então uma semana inteira, na primeira semana de outubro, que já coincide com a data do padroeiro dos animais, né, São Francisco, e aí durante essa semana, então, a ideia seriam ações voltadas, né, a questões educativas, e também promoções, né, com relação daí ao controle populacional, novamente, que a gente sempre, né, frisa bastante, e essa questão de conscientização mesmo, né, trazer à população o mundo da proteção animal, né, o que ocorre dentro desses direitos, né, que os animais possuem e que devem ser respeitados, né? Então é uma questão de conscientização e sensibilização, né? Ações educativas, enfim, a gente não estabeleceu no projeto exatamente quais as ações, né? Mas ela vem exatamente trabalhar essa questão de passar para a sociedade algumas ideias fundamentais, né? De guarda responsável e de cuidados com os animais, enfim, uma questão de conscientização mesmo. É um projeto bem bacana, assim, bem... Até aqui esses projetos já estão tramitando, estão em comissões? Tem algum que está saindo do forninho e indo para... Não deu tempo, nós estamos só há 2 meses, se bem que eu sou rápida, e já tem bastante projeto, né? Por isso que eu pergunto. 8 projetos. Por isso que eu pergunto. Tem mais um aqui que eu também queria que você esclarecesse um pouquinho, inclui o artigo 7º e na Lei Complementar Municipal de 94 de 2001, sobre controle e proteção de animais. Seria uma inclusão... Ah, tá. Essa lei se refere ao direito do munícipe entrar no ônibus com o seu animal. Tá. Essa lei era uma lei muito necessária e muito esperada, mas infelizmente ela não saiu assim perfeita. Tá? Então, ela condicionou demais de como as pessoas podem entrar no ônibus portando o seu animal. E nesse condicionamento, o público-alvo para o qual ela seria direcionado ficou de fora. Então ela diz que a pessoa tem que entrar no ônibus portando o animal numa caixa de transporte de animais, que é uma caixa que custa entre 250 a 350 reais, que a pessoa que precisa pegar o ônibus com o seu animal não pode comprar. E que esse animal tem que apresentar a carteira de vacinação, que ela também não tem. Então, assim, só uma imagem assim... para vocês entenderem, que é a seguinte: então a pessoa, ela tá com um problema, ela quer levar o seu animalzinho lá no Centro de Controle de Zoonoses, lá no Bem-Estar Animal, para tomar vacina, ou porque o animalzinho está doente. Só que ela não tem condições. Então ela tem que ter o direito de entrar no ônibus com o animal numa sacola, ou condicionado da forma que ela puder, levar ele no seu colo e chegar até lá para botar a vacina. Como é que ela vai ter vacina para levar lá para vacinar? Então tudo dificulta. Como é que ela vai gastar 250 para comprar a caixinha? Então com esse dinheiro ela vai numa clínica veterinária e bota a vacina, ainda vai de táxi. Então foram algumas coisas que desajustaram o propósito da lei. Então nós fizemos, explicamos direitinho, demos exemplos, porque no mundo todo, principalmente na Europa, não existe nenhum tipo de restrição. As pessoas entram no metrô, no ônibus, no trem e até no ferry boat de curta travessia, com o seu animal, com ela no colo. Agora até o metrô de Nova York resolveu dar uma regulamentada. Então, ele regulamentou que o animal só pode entrar numa sacola. Então, tem até acho que fotos, né, na internet. Então eles fizeram uma matéria com esses animais, né, com os usuários do metrô. Sim. É muito divertido, porque cada um bota na sacolinha que tem. Sim. Né? Então, sim, tem que facilitar.
Porque cada obstáculo é um incentivo para que a pessoa acabe abandonando o animal. Sim. E nós não queremos, nós queremos facilitar. Então ele, na verdade, é um complemento de um projeto que foi feito pelo vereador Thiago, já aprovado. Ele está aperfeiçoando para tornar útil. Toda a luta, quando é em conjunto, né? É muito bem-vinda. E também tem aí a questão do projeto de lei 1620, que altera e acrescenta dispositivos. Tem a questão dos espaços específicos para cães, que é o 16.999, e tem o desconto no IPTU para quem adotar animais do canil municipal, que é do executivo, mas que vocês também estão incorporando, é isso? Fala um pouquinho dos dois aí pra gente. Nós elaboramos esse projeto, porque eu acho que todo mundo dá incentivo para tudo, porque não dá também para adoção dos animais do canil municipal, que vive lotado, né? Recolhe muito mais do que doa. Então, nós fizemos um estudo do custo, de quanto custa um animal que vive lá no canil durante um ano. Então, assim, é muito mais caro do que um desconto que porventura se dê 5%, 10% no IPTU. Como é de iniciativa do Executivo, nós elaboramos e encaminhamos para o Executivo passar. E o lugar para cães é também sempre seguindo os passos dos países mais adiantados. Nós queremos que seja autorizado todos os espaços públicos terem um local reservado para o encontro de cães seguros, que seja deles, que seja permitido. Tá certo, e a gente agradece a participação de vocês, que todos os projetos sejam aprovados e que a gente tenha aí uma ajuda a mais em defesa dos animais. Se você estiver em casa, quiser informações ou quiser denunciar algum tipo de abuso aos animais, 190 Polícia Militar ou Guarda Municipal, e também tem, me corrija se eu estiver errada, vereadora, informações aí sobre adoção, se você quiser adotar um bichinho, no 48-3234-5677. Vou falar novamente, 48-3234-5677. A gente volta numa próxima edição com muito mais informações da cidade para você. Até lá!